Com as férias de verão e as altas temperaturas, as pessoas tendem a buscar por locais com atividades aquáticas no intuito de se refrescarem. Apesar de agradável e divertido, a contrapartida é o aumento no número de afogamentos no estado de Minas Gerais. Em janeiro, nós tivemos 35 afogamentos com vítimas fatais. E em fevereiro, só nos últimos 3 dias, foram 3 casos de afogamento com vítimas fatais, mostrando que vai manter essa média, a gente espera que mantenha essa média. E o nosso objetivo é conseguir evitar isso através de recomendações e precauções que podem ser tomadas por todos os banhistas. O tenente Sandro afirma que a vulnerabilidade nos afogamentos muda de acordo com a faixa etária das vítimas. As crianças, por exemplo, afogam com facilidade e precisam ser supervisionadas. As crianças elas acabam buscando pela água de forma imediata. Então, ao ver uma piscina, ao ver um lago, a criança quer ter contato com aquele local, independente se ela está ou não de boia e se ela sabe ou não nadar. A criança não pode ter um acesso a qualquer momento à piscina, ela tem que estar cercada, com o portãozinho ali fechado. Quando você quiser que a criança entre na água, você vai abrir esse portão, a criança vai ter acesso, você vai acompanhar a criança. Tem que ter uma pessoa responsável pela criança, não pode ser mais de uma, porque senão começa 3, 4 pessoas em volta da piscina e não tem ninguém olhando. Então uma pessoa com essa incumbência de olhar a criança, de preferência que ela não fique mexendo no telefone, porque o telefone também distrai muito, a pessoa pode, envolvida com o telefone, a criança afoga do lado dela, isso acontece, né? E o afogamento da criança ele é silencioso, a criança vai para o fundo e começa a debater no fundo e não tem barulho. Só quem está ali olhando é que vai perceber. Já o tenente Pedro complementa que os adolescentes costumam ser mais aventureiros e saem escondidos para nadar. Às vezes tem relatos de crianças, adolescentes que mataram aula para ir nadar, né? E eles costumam se desafiarem ali, aceitam desafios e tentam fazer coisas que para as quais eles não têm preparação. O nado, que o adolescente aprende sozinho, ele é um nado muito rudimentar, que ele demanda muito esforço físico para percorrer uma distância pequena. Então, às vezes, ele entra numa represa e nada 20 metros, e de repente ele vai voltar e cansou. E ele tem que romper 20 metros de volta e não consegue. Então, muito cuidado com esses desafios. Reconheça que o nado, às vezes, é limitado. Então, se for nadar, fique próximo à margem, né? Não entre em lugar que você não conheça. Evite saltar de altura, de cachoeira, essas coisas. Para os adultos, há ainda o problema com as bebidas alcoólicas. O adulto, às vezes, bebe, quer fazer coisas que ele fazia quando ele tinha 15, 17 anos. O corpo não é o mesmo, né? Ele não está com o mesmo condicionamento físico, está bem mais pesado. Então, evitar de se expor desnecessariamente. Essas bebidas, elas mudam o nosso sistema de forma que a gente não consiga ter uma reação tão rápida, principalmente as bebidas alcoólicas. O nosso grau de atenção diminui, nossa capacidade de resistência e resposta muscular também vai ficar comprometida e com isso a gente fica mais propenso aos afogamentos. Para o tenente Sandro, boa parte dos afogamentos podem ser evitados se essas orientações forem observadas. A primeira recomendação que a gente tem é de que vocês sempre estejam atentos em relação à sinalização. Se aquele local foi sinalizado, ele foi previamente mapeado pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil, mostrando que há um risco associado, então ele não deve ser utilizado em algumas condições, por exemplo, em relação ao período de chuvas ou até mesmo um limite de pessoas que devem usar aquele local. Além disso, especificamente em cachoeiras, tem que ter um cuidado muito grande em relação às pedras. Essas pedras podem estar soltas, causando acidentes ou até mesmo o próprio lodo. Então pode não acontecer um afogamento, mas pode acontecer um TCE, um trauma crânioencefálico, por exemplo, com uma queda. Em caso de afogamentos, o tenente Pedro dá algumas orientações sobre como proceder. O local é fundo, o local é perigoso, eu vou jogar alguma coisa que flutua para tirar, para a pessoa se agarrar aquilo e sair. Eu jogo, eu levo alguma coisa, uma madeira, uma corda, um pedaço de bambu, alguma coisa assim, para a pessoa segurar. E ela vem para a margem. Para fazer a abordagem corpo a corpo, só se tiver treinamento e tiver muita confiança, porque é muito arriscado e muito fácil de acontecer um afogamento de quem foi socorrer. Tirou a pessoa da água, a pessoa está pondo espuma pela boca, espuma branca ou espuma rosa, ela teve água no pulmão. É importante levar imediatamente para o hospital. Aqueça a vítima, leve para o hospital. O ideal em qualquer situação é acionar o 193. E caso for possível no perímetro rural, enviar a localização via WhatsApp para agilizar o atendimento dos bombeiros.